Meu nome é Vitor. E meu nome é Sádila e hoje estamos aqui com a convidada ilustre, Viviane. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Viviane, eu queria agradecer por você ter aceito o convite. Você, né, que é psicopedagoga, que tem aí toda uma trajetória na educação. Eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece e também te perguntar como que você chegou até aqui. Qual foi a trilha para você chegar na psicopedagogia, para chegar na sala de AE que você atua hoje? Certinho, boa noite para vocês dois. No caso, a minha trajetória de vida, eu comecei logo quando eu saí do ensino médio. Né? Eu cheguei já no ensino médio, saí do ensino médio e já cheguei na educação. Assim, não como um passo de mágica, né? Mas eu imaginava que não seria tão rápido essa trajetória, né? Eu saí, já ia fazer, estava com 18 anos, então já entrei já na educação. Eu comecei substituindo um professor, que ele estava dando aula na zona rural, e nesse momento eu fui chamada para substituir esse professor e acabei ficando até o momento, né? Daí veio o concurso público, daí foi tendo outras demandas, né? E eu acabei ficando e se aperfeiçoando mais e mais. Entendi. E se aperfeiçoou e hoje trabalha, né, na sala de recursos, na sala de AE. E eu queria, a gente está no Setembro Verde, né? Sim, que verdade. é o mês da inclusão, é o mês que fala de diversidade. Eu queria saber como é que está sendo o trabalho, o que você está trabalhando com as crianças também que não fazem parte da sala de recursos, mas que estão englobadas nessa inclusão. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Certinho. Nós estamos no Setembro Verde, né, no mês do Setembro Verde, que fala da deficiência, né? Que a gente fala de Setembro Verde. Tem como do Dia da Árvore, a gente tem a impressão, né, que referente ao Dia da Árvore, mas não é. É um símbolo falando sobre a deficiência, pessoas com deficiências. E na sala de recursos é muito bom trabalhar na sala de recursos, porque a gente trabalha com crianças de vários níveis, né, assim, de dificuldade, de aprendizagem, de deficiência também. E eu estou apaixonada pela sala de recursos, porque cada dia é um desafio, né? É um desafio. E esse Setembro Verde está sendo muito bom, porque a gente está vendo também as deficiências dos adultos. Sim. E como é apresentar essa deficiência para as crianças de creche, né? Nós fizemos um trabalho na creche, né, do Setembro Verde, né, a culminância do projeto. E nessa culminância nós trouxemos 3 convidados, 3 adolescentes, né, na verdade. Sim. Guilherme, ele é surdo e ele aprendeu Libras e foi um encanto, tanto para mim que eu estou também tentando, né, aprender Libras, estou nesse caminho, né, fazendo a graduação em Libras também. E foi muito bom essa experiência, porque quando a gente está estudando, a gente fica só entre nós, né? A gente sempre treinando no espelho e você falando realmente, treinando com a pessoa, se comunicando, na verdade, com um deficiente auditivo, é outra experiência, porque ele vai te corrigindo, você vê se você está falando realmente e ele está entendendo o que você está falando. E isso é muito gratificante. Nós levamos também Sabrina. Ela tem síndrome de Down e ela foi um exemplo para todos, porque assim, a mãe dela incentivou ela a poder estar estudando e ela concluiu do jeitinho dela, né? Concluiu os estudos e ela se apresenta para todo mundo, ela gosta de se apresentar. E para uma pessoa ou uma criança com síndrome de Down é muito difícil a aprendizagem. Tem que ter muito estímulo, né? Não é só colocar na escola. Não é só isso, tem que ter muito estímulo para a criança de síndrome de Down poder estar desenvolvendo na aprendizagem, né? Diferentemente do autismo. O autismo é mais social, né? A criança precisa estar se socializando, aprendendo a socializar com os outros, né? Porque para a criança com autismo é mais o mundinho dele, né? E as pessoas que têm que começar a chamá-lo para poder ele estar ali, envolvendo socialmente com outras pessoas. E também a respeito do barulho, também que incomoda muito as pessoas, né, com autismo. E vendo no Setembro Verde, o ano passado, se eu não me engano, foi o ano retrasado, descobrimos que tem pais autistas, que ele foi descobrir que tinha autismo
né, adulto, na fase adulta, né? E às vezes a gente fica pensando que é só a criança, mas não, dependendo do seu jeitinho, pode ser que você também possa ter, né, esse transtorno e nem tá sabendo, né, que realmente tem. E está sendo muito gratificante, né, esse Setembro Verde. E esse ano vai ser bem diferente do ano passado, porque o ano passado nós fomos à praça, tivemos os projetos em escolas, né, e depois levamos esse trabalho para a praça, para que todos pudessem estar vendo. Só que esse ano foi individualizado, vamos dizer assim, né? Foi em cada escola, esse projeto foi feito em cada escola, e as combinanças foram feitas separadamente, né? Pena que a comunidade toda não pôde estar vendo esse trabalho tão bonito, né? Que é falando sobre a deficiência. Sim. E é por isso que a gente está aqui também, né? Para divulgar esse trabalho tão bonito, né, Sádia? É verdade. Eu queria saber um pouco mais da sua infância e como que você chegou até a sala de aula, até a sala de AE. Se é uma coisa que você já queria desde criança ou se foi o que surgiu na hora e você abraçou. Me conta aí um pouquinho. A respeito da trajetória, né, como professora, foi desde a infância. Eu sempre tive vontade, né, de ser professora, tanto é que meu pai era pedreiro, e ele fez um quadro de cimento no quintal, e eu tinha aquelas pedras de giz, né, no chão. Sei. Eu não sei o nome realmente daquela pedra, mas era igual um giz. E eu ficava treinando ali, naquele quadrinho, em casa, e brincando com os vizinhos. E aí surgiu a vontade de ser professora. E depois, com 16 anos, eu fui para a catequese. E na catequese eu vi realmente, né, que ali é a minha vocação de estar ensinando para as crianças. Né? Entendi. E a partir da catequese, que foi uma base, que a catequese também é uma base para você se comunicar, né? Se comunicar, falar com as pessoas. Daí foi ali, naquele momento, eu falei, eu acho que dá para eu ser professora, né? Então eu saí do ensino médio e já fui diretamente para a educação. Para a educação. E aí eu estou mais de 20 anos na sala de aula. Né? Bastante tempo. Viviane, você citou, né, que você fazia ali, brincava com a pedra que parecia giz e tal, e eu fiquei me perguntando, o que você, hoje, que está dando entrevista nesse podcast, já formada em psicopedagogia, já tendo mais de 20 anos de sala de aula, qual conselho você daria para aquela criança que estava ali brincando de ser professora? Qual o conselho que você daria para você mesma de anos atrás? O conselho é muito difícil, Vitor, né? Você voltar assim, para dar um conselho. No caso, a educação é muito valiosa, é muito boa, mas a educação é pouco valorizada. Né? A educação precisa ser um pouco mais valorizada, abraçada. Não é o que sobrar, né? Sim. O conselho que eu daria é que permaneça, Viviane, né? Permaneça, vá mais em frente, busque mais para que você possa se aperfeiçoar muito mais. Porque assim, quando eu iniciei na educação, naquele tempo, foi 2001 que eu comecei. Naquele tempo, vários professores não tinham a formação que nós temos hoje. Né? Muitos professores estavam em sala de aula, mas não tinham magistério, porque o magistério terminou em 99. Né? Então, quem formou em 99 já saía pronto para assumir uma sala de aula. Né? Tinha estágios, tudo mais em sala de aula realmente. Sim. E a partir de 2000 já tinha acabado. Então, a gente saiu, só que tinha muitas vagas para poder trabalharmos, né? Só que não tínhamos a formação. Sim. Então, a partir de 2002, a prefeitura nos deu, para os professores que estavam em sala de aula, essa formação em magistério, que nós fazíamos em Vitória da Conquista, a cada 15 dias. A gente estudava e a nossa sala de aula já era o nosso estágio. Né? Então, a gente já estava estagiando no nosso trabalho. E foi muito gratificante, né? Porque a gente já estava ali vendo a situação que a gente tinha que melhorar, tinha que estar buscando mais, e foi muito, muito bom.
bom. Que bom, né? Assim, a gente sabe, né, igual você citou, que a educação não é muito valorizada, e a gente sabe também das dificuldades, né, que a gente passa em sala de aula, principalmente você, eu acredito que trabalha, né, com crianças com deficiência. Aí eu queria que você contasse um pouquinho quais são as dificuldades do dia a dia trabalhando com essas crianças. Assim, a criança, idade creche, com deficiência, ela precisa ser conquistada, né? Você vai conquistando para que ela possa ter essa confiança em você, para que você possa estar levando para a sala de recursos. Porque, assim, como a sala de recursos é uma criança por vez, né? É um atendimento individualizado, né? Não é que vai ser outro atendimento, né? Mas sim por aluno, né? Então, no caso, é individualizado por isso. Porque as pessoas imaginam que é um pouco diferente, né? Para cada aluno, mas depende também da deficiência desse aluno. Então, por isso que a gente tem que conquistá-lo, a gente ver qual é a deficiência que ele tem, qual a dificuldade que ele está tendo, em que área que ele precisa estar desenvolvendo, é no social, é na fala, é no aprendizado, o que, né, ele precisa estar sendo, qual a habilidade que precisa ser adquirida naquele momento. Você, né, trabalhando com as crianças que têm necessidades especiais, crianças com deficiência, eu queria saber se tem algum aluno que você já teve que te marcou de uma forma muito grande e por quê? Se tem um momento que te marcou, não precisa ser um aluno específico, mas um momento que tenha te marcado na sua trajetória profissional. Até o momento, assim, todos, né, tem aquele jeitinho da gente tá conquistando. Mas este ano eu tive uma dificuldade, né? Vamos Sim. dizer assim, com um aluno. Ele era para estar sendo atendido desde do início do ano, só que eu fui atendê-lo agora no segundo semestre. Por quê? Porque ele não queria ir comigo para a sala de recurso. No pátio ele conversava, ele abraçava, ele me dava a mão, só que quando eu chamava ele para poder ir para a sala de recurso, ele não ia. Que ele ficava imaginando o que tem ali que ela quer me levar, por que vai me levar sozinho, né? Então, essa foi a dificuldade. E o momento que eu o conquistei, porque assim, a avó dele é da igreja, da minha igreja, né? Então, na igreja, era eu que estava ensinando a coreografia para as outras crianças. Daí ele me viu lá e ele apresentou na igreja. E ele sentiu essa confiança em mim, porque eu estava ali com ele, fazendo um outro trabalho diferente do que da escola, né? E quando eu cheguei na escola, que ele me viu, daí que eu chamei ele para ir para a sala de recurso, daí ele foi de boa e viu que eram muitos brinquedos, aí que ele apaixonou. Então, todo o tempo que ele me vê, ele já me puxa para poder ir para a sala de recurso. Porque ali tem muitos brinquedos para ele. Então, foi esse que me marcou. Né? Que legal. Momentos, né, que marcam a gente, que a gente... Porque até o momento, assim, todos vieram de boa, né? Sim. Foi lá, mesmo que não fizesse atividade, mas ia comigo, né? E conquistando. E a conquista a gente bate na mão da criança e dá aquele soquinho. Daí toda a atividade que a gente faz com eles, eu bato a mão e o soquinho. Daí sempre que a gente termina a atividade, é isso. Então, é isso que conquista, né? Ou a afetividade que conquista qualquer pessoa, não só com crianças com deficiência, mas acho que qualquer pessoa quer ser bem, né, tratado, né? Vai gerando vínculo, né, professor e aluno. Com certeza. E você também falou sobre a religião, né, que você citou, que fez a coreografia com as crianças. Eu queria saber qual que é a importância e o significado da religião na sua vida e como que você atua na igreja, como que funciona esse outro lado seu. Certinho. Eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sou evangélica, eu acho que vai ter mais ou menos uns 20 anos também, né? Eu era catequista, como eu fui citada. Sim. E a partir da catequese da igreja católica, quando eu fui para a igreja evangélica, eu continuei esse trabalho, né? Que é trabalho na salinha, que é realmente esse trabalho com crianças. No caso da idade que eu estou trabalhando na creche. Então, são todos pequenininhos também, de 1 a 6 anos. Eu trabalho com eles. E lá tem o trabalho de estar fazendo coreografias para poder estar apresentando o aniversário da igreja, dia dos pais, dia das mães. Então, a gente faz esse trabalho também.
Legal. E é muito gratificante, né? Eu queria voltar um pouco lá no caso da escola, que eu quero perguntar um negócio Sim. para ela. A gente falou, né, do laço de professor e aluno, mas a gente sabe que também é muito importante a questão dos pais, né, estarem presentes na vida dos alunos na escola. Eu queria saber se você tem uma certa dificuldade de estar conversando com esses pais, de estar trazendo esses pais para a escola, ou se é tranquilo, vocês conversam e tudo mais. Assim, em tudo na vida tem um pouquinho de dificuldade também, né? Tem pais que, como são crianças com algum tipo de necessidade, com algum tipo de deficiência, como se diz, como na escola é suspeita, e a gente procura os pais para falar que o pai ainda não suspeitou, vamos dizer assim, da necessidade que a criança está tendo. Sim. Então, tem essa dificuldade. O pai não assume que a criança é um pouquinho diferente das outras crianças. O comportamento não está adequado para aquela idade, entendeu? Sim. E os pais ficam assim, mas você está vendo isso? Onde, né? Então, essa é um pouquinho de dificuldade que nós temos, tanto eu como Ludmila, a psicóloga, né, da escola. A gente chama esses pais, mas às vezes eles relutam, né, em aceitar. No caso, é a aceitação. Né? Não é porque a gente está inventando alguma deficiência para o filho. Não é isso, né? Mas a gente está vendo alguns traços que remetem, que a gente pede para poder estar procurando um profissional médico, né? Porque nós vemos, né? Sim. Analisamos ali a situação, mas quem dá o diagnóstico, o laudo, realmente não é a psicóloga, não é a psicopedagoga, e sim o médico. Né? O médico que vai fazer os testes, né? Certinho, o neuro, né? Na verdade, que vai fazer todos os testes para ver se a criança tem algum tipo de deficiência, como o autismo, né? Que é um transtorno. Sim. E se for síndrome de Down, já é nítido, né? A criança já nasce. Então, você não precisa ter um laudo. A criança já tem os traços da síndrome de Down. Quando você recebe um aluno, né, com algum tipo de deficiência, você recebe um aluno novo na sala de AE, qual que é o processo para você fazer, né, a questão da aula individualizada, né, que nem você disse que é individual, então cada aluno tem o seu processo. Como é que você senta, você observa o aluno, como é que funciona essa trajetória? Recebeu o aluno, a partir daí o que é feito? Sim. Como a gente trabalha junto com a psicóloga. A psicóloga tem um outro olhar da psicopedagoga, né? No meu caso, da creche Casu. Tem a psicóloga Ludmila, ela fica observando, né, os alunos em sala, e daí o aluno que tiver algum tracinho assim, né, de alguma dificuldade, algum transtorno, uma dificuldade de aprendizado, ela vai falar comigo. Daí a gente vai chamar os pais para poder ver, né, como é. E geralmente também os pais já trazem o laudo para a escola. Né? Então, a partir desse laudo, a gente chama os pais para poder preencher a anamnese, que é uma entrevista desde o nascimento da criança até os tempos atuais. Né? Como foi o nascimento, como está sendo, né? Como era a trajetória dessa criança do nascimento até o momento e como foi também o parto. Então, tudo isso é perguntado na anamnese. E depois a gente faz uma matrícula. E também os pais assinam essa matrícula. E tem também uma matrícula também de imagem. Se o pai vai autorizar que essa imagem dessa criança possa estar colocando na internet ou não, pode ser divulgada. Né? Tudo isso é documentado. Daí no final de todos os anos a gente faz um relatório, né, para a gente poder estar arquivando na sala de recursos e também estar colocando na secretaria da creche. Então não é algo assim de todo jeito, é tudo documentado, né, e tudo assinado. Tem todo um processo, Tem né? todo o processo. Não é fácil a sala de aula, não é só chamar o aluno, não é só brincar, não é só isso. Depois de todas as atividades que a gente faz, a gente vê qual é a dificuldade que o aluno está tendo. Se é na fala, a gente vai procurar meios de desenvolver essa fala, né? E se for na socialização, a gente também vai começar a conversar mais com a criança para que essa criança possa se soltar um pouco mais, né? Então, é mais ou menos assim. Entendi.
Eu queria que você falasse um pouco da sua equipe de trabalho, que a gente sabe que o local de trabalho é muito importante para a gente, que é um lugar que a gente está todos os dias. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação, se a sua equipe é uma equipe boa para trabalhar, como é que é a equipe lá da salinha de recursos, se é uma equipe boa também, como é que funciona. Sim. No caso, a equipe são as professoras, né, de apoio, como se diz. Esses professores ficam responsáveis por dar um apoio para as crianças com deficiência, que antigamente era chamado de cuidadora, Sim. né? Mas só que ela não é uma cuidadora, ela estudou para que pudesse estar na sala de aula, pudesse estar ali ajudando aquelas crianças. Então, no momento, é uma equipe boa, né? Está sendo uma equipe boa, eles estão sempre trocando ideias, elas também, né, sempre procurando para alguma coisa. Sim. Então, e também a gestão, né? Porque a escola não, se tiver uma boa gestão, né? Toda a equipe, né, Vitor? Toda a equipe vai bem. Verdade. Então, a gestão é muito boa, a Eliette dá um apoio muito bom. Simone também nos orienta, né? Porque não é só o meu trabalho, né? Eu também preciso estar perguntando para a coordenadora, o que você acha desse projeto? Como você tem para o Verde mesmo, né? Foi dada a ideia por a coordenadora Zânia, né? E nós fomos a cada sala de recurso, né? Cada psicopedagoga da sala de recurso foi tendo as suas ideias para poder estar fazendo esse projeto na escola. E eu conversei com Simone, Simone, a minha ideia é isso, é isso, é isso. Vamos convidar tal pessoa, vamos fazer isso aqui, o que você acha? Então, ela apoiou, né? Chamar essas pessoas, esses convidados, né? Porque para criança pequena, para chamar o convidado, assim, será que elas vão entender a linguagem ou não? Então, as crianças aceitaram muito bem. E antes de eu chamar esse convidado, né, no caso, o Guilherme, que ele é surdo, eu passei nas salas ensinando para as crianças algumas palavrinhas em Libras, que como eu estou estudando, né? E eles gostaram, né? De estar aprendendo algumas palavrinhas. Pena que seria muito interessante que as escolas pudessem estar colocando desde o início, né? Verdade. Né? Esse ensino de Libras. Porque a pessoa surda não é somente no Setembro Verde. A pessoa com deficiência não é só um mês. Sim. A pessoa com deficiência está aí no dia a dia. E como é a vida dessa pessoa surda, né? O silêncio total. Você conversa com o surdo como, né? E se ele souber Libras e você não souber conversar com ele, como deve sentir essa pessoa? Sim. Né? Eu fico imaginando, nossa, como é que essa pessoa se sente se ninguém cumprimenta ele do jeito certo, se ninguém fala com ele do jeito certo. Fica falando que ele é surdo, mudo, e na verdade, quem é surdo não é mudo. Sim. Nós que temos essa mania, é mudinho, né? Ele é surdo, mudo. Não é isso, né? Que o que a gente fala mesmo, o certo, é surdo. Porque se ele não consegue falar, é porque ele nunca ouviu. Nunca escutou. Como é que ele vai falar algo se ele nunca escutou? Sim. Né? Mas uma pessoa surda também, se for bem orientada desde criança, pode vir falar alguma coisinha, mas não vai falar corretamente como nós, porque não ouve, né? E tem pessoas que são surdas, mas que falam, porque perderam a audição, já sabiam falar, né? Como teve um caso nosso de uma professora que era surda, que trabalhou com a gente no ano passado, muito inteligente, muito boa. Ela é professora de apoio, né? Que trabalhava com a gente. E ela é surda. Só que ela falava, só que ela usava um aparelho, mas ela não ouvia assim, 100%, sabe? Ela ouvia só ruídos, assim, como ela usava moto, então ela tinha que ouvir alguns sons, né? Então, assim, ela começou a falar, ela falava porque ela perdeu a audição com uns 9 anos. Então, por isso que ela... Né? Mas é bem complicado para uma pessoa surda estar no dia a dia. Eu queria fazer um adendo, que você falou de equipe, e aí tem um auxiliar de secretaria muito legal lá na creche Casulo, que né, ele pega uns EVA de vez em quando, um negocinho. Faz uma atividade assim em cima da hora. Às vezes tem, né? Enfim, só queria deixar isso registrado. Nós temos um bom funcionário, que é Vitor. Igor também dá um apoio, assim, mas Vitor é aquele... Né, Vitor? Eu achei muito interessante que você trouxe nessa questão da pessoa que é surda, da pessoa que é muda,
né? A gente tem, por exemplo, o caso, né, de pessoas que não conseguem falar, mas ouve tudo perfeitamente, Sim. né? Tem vários casos. Né? Então, esse mundo, né, das pessoas com deficiência, ele é muito amplo porque existe muitas deficiências diferentes, muitas pessoas diferentes. E eu queria saber como que você, enquanto psicopedagoga, lida com um mundo que ainda é preconceituoso com essas pessoas, que ainda possui um olhar, né, às vezes diferenciado, não da forma correta para as pessoas com deficiência. O que você pensa sobre isso? Sim, porque assim que a pessoa com deficiência sempre existiu, desde Sim. a Idade Média, desde a Idade Antiga. Só que naquele momento da Idade Antiga, eles eram executados, né? Sim. Toda pessoa que tinha alguma deficiência ou nascia com deficiência era executado, não era bem aceito, né? E se passaram muitos séculos e até hoje a luta continua, né? Porque se a gente for ver, no caso, Libras mesmo, né? Foi feita a lei, como se diz, foi desde 2002. Sim. É super nova a lei de Libras, né? Então, assim, e a lei também da inclusão. Foi 2015, né? Então, tem pouquíssimo tempo que essa lei foi, né? Como se diz? Imposta, né? Vamos dizer assim, feita, né? Sim. Mas, assim, a pessoa com deficiência, às vezes a gente deixa de lado, né? Por mais que eles tenham essa luta, que eles lutam todos os dias, né? Se a gente for ver na nossa cidade, não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade. As calçadas, cada um faz uma calçada diferente. Se tiver um cego, como é que anda? Né? O cadeirante. A gente vê aqui na cidade que os cadeirantes usam mais a rua, porque as calçadas não são acessíveis para eles. Porque tem calçadas mais altas, né? Mais baixas, então não tem como, não tem acessibilidade. E até os locais mesmo, né? Os comércios, escolas, agora que estão se planejando, né? Para ter essas pessoas para ter mais acesso, né? Acessibilidade. Então, é isso, a luta deles é diária. É que nós não paramos para pensar, né? Como é essa pessoa no dia a dia? Como é a vida de uma pessoa cadeirante? Né? Porque assim, que tem pessoas que já nasceram com alguma deficiência e a vida segue. E aquelas pessoas que adquiriram a deficiência. Porque tem deficiência adquirida, né? Por meio de um trabalho, por meio de algum acidente. Então, é bem difícil, né? E a gente tem que ter um outro olhar para essas pessoas, né? Ver um cadeirante na rua, falar um oi, um bom dia, né? Eles se sentem muito felizes quando você cumprimenta eles, né? Porque isso que dar o respeito para os outros, né? Assim como nós queremos respeito, eles também querem. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Ter um outro olhar para as pessoas que têm deficiência. Porque a gente não sabe, né? Quando é que e se nós tivermos? Né? Vamos ficar de lado da sociedade? Como será? Né? Então a gente tem que pensar, ter esse pensamento. Que ninguém está livre, né? A gente está hoje aqui, a gente pode acontecer qualquer coisa. Qualquer pessoa, né? Pode ter. Sim, verdade. Então é meio... Você falou aí de olhar a pessoa, né, com os olhos diferentes. E como você faz para passar isso para os seus alunos que têm deficiência? Eu sei que eles são pequenininhos ainda, mas vocês já trabalham com eles sobre esse preconceito, sobre olhar que eles são diferentes, mas que podem conseguir como uma pessoa... A inclusão, né? Isso. Como vocês trabalham essa inclusão com eles? Como são pequenos, tem crianças que eles já sabem a deficiência deles. Outros ainda não, né? Por ser pequenininhos ainda não é trabalhado, né? Ele com isso. Então, geralmente, os pais que falam, filho, você é autista. Daí a criança já tem esse consentimento que ele é. Né? E outros ainda não, deixa de tratar normal, como qualquer outro. Entendi. E que a gente explica também para as outras crianças, para respeitar essa criança que tem alguma deficiência, né? Algum transtorno. Porque assim, que geralmente, quando a gente
né? Antigamente, a gente não via, né? A gente não via nas escolas crianças com deficiência. Como eu já tenho um tempinho, né, em sala de aula, se eu for contar quantas vezes eu peguei uma criança com deficiência em sala de aula, foi poucas vezes. Sim. Né? Tem, no caso, vamos dizer assim, uns 10 anos para cá. Então, porque essas crianças eram o quê? Eram excluídas. As mães tinham vergonha de estar expondo a deficiência do filho. Agora, hoje não. Hoje a escola pede para que os pais estejam matriculando a criança, porque é o direito delas, né? É o direito da criança. Sim. Ah, mas a minha criança não fala, a minha criança não move. Porque tem crianças com a deficiência, como se diz, deficiência cerebral, né? Paralisia cerebral, na verdade, que pode ser todo paralisado. Não fala, não mexe, mas é o direito dele estar ali na escola. Sim. Está ali socializando, mesmo que ele não tenha nenhuma reação, mas é o direito que ele tem de estar matriculado em uma sala regular, não excluídas como antigamente eram, né? Só tinha escola de pessoas com deficiência e tinha escola só de pessoas, vamos dizer assim, normais, né? Por dizer, né? Mas hoje não, hoje está todos juntos e nós temos que estar colocando, ensinando para as crianças de ter empatia um com o outro, né? De ter empatia com pessoas com deficiência, pessoas também sem deficiência alguma, né? Sim. Porque assim, às vezes a gente vê uma criança tendo birras, né? Porque criança tem birra, né? Né? Eu sou mãe, eu sei quando a minha criança está tendo birra ou não. E a criança com autismo também tem, a gente pensa que é birra, mas pode ser uma crise. Daí se você vê no mercado, nossa, aquela criança está tendo birras, não sei o quê, mas você não sabe se ela tem ou não algum transtorno. Né? Por isso que é interessante que as mães que têm essas crianças com algum transtorno tenham aquele crachazinho. Né? Tem escolas que falam assim, mas para que essa criança vai estar com esse crachá, com esse cordão? Mas para que as outras pessoas que veem essa criança tendo essa crise não fica falando mal da mãe. Ah, é uma birra que ela está tendo. Ah, não foi bem criada, não sei o quê. Mas não é isso. E se ela estiver tendo uma crise? Né? Uma crise emocional, porque geralmente os autistas têm essa crise sensorial, dependendo do barulho, né? Dependendo se tiver lugar muito cheio, eles dão essa crise. Sim. Né? Então, por isso, esse cordão que remete, né, ao que transtorno a criança tem, né? Sim. Então, por isso é interessante. Você falou que a criança, né, ela pode ter birra e tal, e isso também inclui a criança com deficiência. A gente sabe que tem esses casos, né, de realmente ser algo da deficiência que traz uma sensação, né? Sim, uma crise. Mas a gente sabe que tem outros casos, e aí eu quero saber, nesses casos, como impor limites, você que é psicopedagoga, né, para uma criança que está tendo um comportamento que não é um comportamento adequado, mas que a gente sabe que não é algo da deficiência, é algo extra. Sim. Como é que faz para pôr limite? Né? É boa pergunta, Vitor. Sim. Assim, mas na verdade é a mãe, os pais, na verdade, que precisa pôr esse limite. Porque geralmente as mães, vamos dizer mães, porque são as mães que cuidam, né, das filhos. Elas deixam fazer o que querem. Ah, não, é porque é doentinho, porque é isso, porque é aquilo. Mas se você não pôr limite numa criança, tendo ela deficiência ou não, essa criança vai te dar um trabalho depois. Né? Então, a mãe não precisa ficar só passando a mão na cabeça da criança só porque tem alguma deficiência. Tem sim que cuidar, zelar e também ensinar. Né? Não, se você fez algo errado, né, vamos ver o que está fazendo, vamos corrigir. Não é somente estar passando a mão, não é assim. Sim. É ter limite, né? E também, quando ter a crise, saber lidar com a crise. Né? Às vezes, tem crianças que vai para a escola, tem crise, mas aí a professora não sabe como é que vai acalmar essa crise. Né? E as mães já têm. Algumas precisam de um abraço, outras precisam, né, de outro jeito de estar lidando para que essa criança possa voltar, se acalmar e retornar à atividade normal da escola. Né?
Nós tivemos uma criança, um ano retrasado na creche, que quando ele ficava assim em crise, ele mesmo pedia, me dá um abraço. Eu achava isso muito, muito legal. Então, qualquer coisinha tirava ele, né? Sim. Fazia com que ele entrasse em crise. E ele mesmo pediu um abraço. Por favor, me dá um abraço. Aí ele estava chorando, a gente abraçava ele, pronto, passou. Ele continuava. Então, por isso que é importante que as mães possam estar falando, quando meu filho der crise, você faz isso, que acalma, né? Sim. Então, às vezes, a criança dá crise, você não sabe como acalmar. Não? Então, por isso que é importante que os pais relatem qual é a crise, quando é que é crise, quando é que é birra, para a gente poder estar lidando, né, com essa situação também. Porque ninguém sabe, né? Cada um apresenta de diversas formas, né? Então, a gente tem que saber como é que vai acalmar essa criança. Sim. Se tem crise, às vezes a criança nem tem crise também, né? E a mãe fala, não tem crise nenhuma, não toma medicação alguma. Então, daí a gente pode estar vendo, não é crise, é só uma birra. Só querendo ter algo, ganhar alguma coisa em troca. É isso aí. Então, eu queria te perguntar o seguinte. Na verdade, eu queria que você mandasse um recado para quem está nos assistindo e quer se formar em pedagogia, quer ir para essa área da psicopedagogia, quer trabalhar na sala de AE. Qual conselho você daria para essa pessoa que está se formando, que está, enfim, nessa trajetória que você seguiu? Sim. Antes de qualquer coisa, a pessoa tem que saber. Você quer realmente trabalhar com pessoas com alguma deficiência? Você tem jeito para isso? Porque tem muita gente que quer trabalhar, mas não sabe acolher, né? Eu acho que o importante de tudo é você saber acolher qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer pessoa que tenha alguma deficiência, alguma necessidade especial para você estar acolhendo. Se você souber acolher, né? Então, você pode estar fazendo algum curso, buscando alguma faculdade, né? E fazer o melhor curso que você puder. Psicopedagogia, neuropedagogia também, né? Muito bom. Que possa estar ajudando, né, essas crianças, né? Viviane, eu queria te agradecer imensamente. A entrevista foi enriquecedora. Muito eu acho boa. que a gente conseguiu abordar vários temas. Muito obrigado por compartilhar a sua história conosco. Obrigada a vocês. Eu espero ter, né, ter ajudado, né, do meu jeito. Não sei se foi o que vocês esperavam, né? Foi Melhor. Então é isso. Muito obrigada a vocês. Muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Muito obrigado pela sua audiência e se vemos na próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.